E aí, moçada, oitavo ano, nós vamos fazer hoje a introdução do capítulo 6. O capítulo 6 vai falar do sentimento que nasce na colônia portuguesa, aqui o Brasil, em relação ao sentimento da metrópole. Metrópole é Portugal. Então, o sentimento de liberdade começa a nascer. Nesse capítulo, então, nós vamos hoje introduzir o capítulo, e é importante que você entenda esse contexto. Contexto é o que está mapeando, né, o antes e o depois do acontecimento aqui que já está sendo marcado. O primeiro momento que eu queria que você pensasse comigo é assim: quando o Brasil procura esse movimento de emancipar e deixar de ser de Portugal, Portugal está vivendo um conflito danado. Primeiro, estava vivendo a fragilidade da sua economia, vivendo uma fragilidade econômica tamanha que a gente brincava na faculdade de História que Portugal era o pobre da Europa. Então, há ricos na Europa, sempre a gente vê o europeu como rico, né? Como o ouro, como o que brilha, o destaque, o que é para ser imitado. Só que Portugal, nesse contexto, nunca esqueça disso, Portugal no contexto da liberdade, onde o Brasil começa a mapear a sua liberdade, ele se encontrava numa situação econômica cruel. Então ele era o pobrezinho da Europa. Então não esquece isso não. Ah, mas os camaradas são ricos na Europa, por que querem explorar aqui o Brasil? No contexto de Portugal, ele não estava com essa bola toda, então estava em crise econômica. Tá, pobre da Europa. Dois, por que Portugal não quer deixar o Brasil se libertar? Quando pintou esse sentimento de revolta em algumas colônias, por que não deixou essas colônias se organizar? O controle colonial é fundamental para manter esse domínio, não deixar nenhum rebelde se destacar. Era um continente grande, mas qualquer tipo de rebelião teria que ser exterminada. Por quê? Porque senão ia repassar esse sentimento para outras. Sem falar que nós damos aulas passadas que havia um sentimento de liberdade na América Latina, lembra? Dos Libertadores, da Libertadores, porque nós chamamos a taça de futebol Libertadores. México se libertando, toda a América Latina se libertando, os líderes proclamando essa liberdade em massa. Então, Portugal, com medo que esse sentimento alcançasse as colônias, as subdivisões da sua colônia aqui do Brasil, não deixava ninguém tentar colocar esse sentimento para fora. Qualquer tipo de tentativa de liberdade, de rebelião, era exterminado de forma violenta. Portugal usava de braço forte, e esse braço vai criar na gente um sentimento de rejeição à luta, tá? O braço era muito forte, a briga era muito dura, então o extermínio era fatal. Então, para Portugal manter o controle, ela vai falar algumas coisinhas, vai criar algumas coisinhas. Por exemplo, vai criar o domínio da terra aqui de forma efetiva. Vai trazer para cá o governo geral, falar, ó, temos que organizar essa terra, colocar leis nessa terra, não deixar a cidade ser desorganizada, o Estado não ser desorganizado e o país não ser desorganizado. Então, fazer uma organização geral. As colônias precisam, então, estar com essa organização, ter lei. Por isso o governo vai mandar para cá o governo geral, vai estabelecer o governo geral e a partir do governo geral vai criar leis, vai criar a lei de terra também, que era outra questão de altos conflitos, né? De quem era a terra, quem era o proprietário da terra. Então essas leis vão ser colocadas. Ah, então se colocou leis, se colocou o dono da terra de fato, deu legalidade. Não, a intenção aqui era ter legalidade para cobrar impostos. Você vai falar assim, peraí, professor, qual que é o objetivo então de colocar todo o governo geral, as leis, criar uma estabilidade política aqui, criar cidades, organizar o país? O objetivo aqui era enriquecer mais Portugal, enriquecer a metrópole, não era dar liberdade ao povo brasileiro. Então, quando você manda para cá um governo geral, não é para se tornar aqui uma pátria, não é para se tornar aqui um país, é para dar legalidade, organização, justificar o crescimento da metrópole, não para justificar o crescimento interno aqui, tá bom?
Deixa eu entender. Então, quando Portugal manda organizar o governo geral, depois das capitanias hereditárias, manda leis, manda toda essa estrutura, o objetivo é enriquecer a metrópole, dar mais legalidade à metrópole. Agora vai ter que cobrar impostos, vai ter justificativa de tal, precisa receber impostos. Por que você precisa receber impostos, Portugal? Porque agora eu tenho um governo aí, eu tenho uma sede aí, daí um pouco o imperador Dom João vai morar aqui também, tá? Vai fundar a capital, então tudo isso precisa de legalidade, precisa de impostos. Bacana? Tá. E a partir desse controle, então, nós vamos ver que também um marquês aqui que vai ser famoso nesse período, nós chamamos de período do Marquês de Pombal. Ele vai inventar um imposto novo, aí, mais um imposto chamado derrama. Não esquece desse imposto não, tá? Você vai ver sempre falar desse imposto, derrama. O povo brasileiro tinha tédio, tinha perturbação quando falava a palavra derrama, vai chegar a derrama. Então, daí um pouco nós vamos estar juntos. E qual que é o desfecho? Você falou que as revoltas eram esmagadas com muita força. Qual que é o desfecho dessas revoltas? Essa é uma pergunta que nós vamos sempre responder no capítulo, tá? O capítulo 6 vai falar do desfecho, das lutas, da eliminação dessas revoltas. Então nós vamos estar discutindo isso. Qual que é a tese em voga aqui? Tem uma tese aqui. A tese é assim: esse período vai acabar com o sentimento pátrio. Por quê? De tanto ver as revoltas serem exterminar o povo, não dar futuro, você vai ver então daí um pouco um herói chamado Tiradentes ser exterminado, o seu corpo ser esquartejado, colocado em vários pontos da cidade. Isso vai criar no povo um sentimento de rejeição a essa luta. E eu acho que isso é uma tese histórica. Esses desfechos aqui, essas guerras, essas lutas do desfecho aqui, criou no povo brasileiro um sentimento não de covardia, mas de apatia, de medo, de não querer se envolver com essa guerra. Então, você vai ver esse sentimento aqui eliminando do nosso povo essa guerra toda. Mas houve em Minas, você falou aí de um movimento bacana, que nós vamos estudar também, sim. A Revolta de Minas é top, não é? Talvez é a mais relevante. E ela foi influenciada por um movimento de luta também. Qual movimento de luta? Ela foi influenciada pela Revolução Francesa. Então, vamos prestar atenção. Tem um link aí com a Revolução Francesa, tem um link com o Iluminismo, que era aquela galera que queria liberdade, queria menos religiosidade, queria mais política, menos rei, menos autoridade, mais leis, mais legalidade, mais justiça, mais intelectualidade, mais escolas. E isso tudo também não era grande sacada. Tanto é que a primeira universidade, a primeira biblioteca vai só pintar em 1808 a partir do estabelecimento de Dom João aqui no Brasil. Então não era grande sacada para Portugal ensinar esse povo a pensar, ensinar esse povo a ler, ensinar esse povo a se tornar grandes, criar grandes faculdades para se desenvolver a pátria. Então essa é outra questão que você tem que sempre lembrar. Não era a grande sacada para Portugal criar aqui uma grande universidade, um grande povo pensante, e isso até atrapalha, né? Acho que atrapalha até hoje para os grandes. Tem gente até hoje que acha que não é a grande sacada você ter um povo pensante. Tá, você falou que a família de Dom João vem para o Brasil. Sim, Dom João vem para o Brasil, chega em Salvador e ele veio, já te falei muitas vezes, não esquece isso, sob pressão, sob a mira de Napoleão. Para escapar do Império Napoleônico, para escapar da a ira de Napoleão, que exigia de Portugal uma postura de definição, o Estado do lado dele, o Estado do lado da Inglaterra, e Portugal se define ao lado dele, então vem para o Brasil, escapa do imperador. Então a chegada da família real também não é estratégico, não é para crescer o país. Não é um momento de, Portugal mandou o imperador para lá, mandou o rei para lá, para o país desenvolver, crescer, não. Foi um momento de fuga de Napoleão. Essa ameaça aqui vai trazer uma coisa bacana, pelo menos uma coisa bacana tem. Você vai estudar que a gente quer a abertura dos portos, vai deixar o povo brasileiro fazer negócio com o mundo todo agora, e não mais só com Portugal. Só que daí um pouco ela vai fazer de novo uma limitação dessa leitura da abertura dos portos. Qual que é? Vai ser um tratado chamado Tratado de Comércio de Navegação,
Ou seja, ele vai fazer um tratado que vai deixar o Brasil dar prioridade para as navegações, para o comércio com a Inglaterra. E por fim, nós vamos falar da transferência da capital para o Rio de Janeiro. Poxa, tudo isso, nós você falou, não começou ainda não, professor? Não, nós estamos só falando daquilo que nós vamos ver. A gente vai ver, daquela velha história de historiador, a gente vai ver na aula que vem. Então, na aula que vem a gente continua. Fique em casa, hoje está um climinha gostoso de ficar em casa, fique em casa, final de semana foi top, começou a semana muito top, tá igual shopping, só não tem um shopping. Fique em casa, a gente se encontra por aí.